Você sabia que o uso excessivo da internet pode causar danos às funções cerebrais? Existem diversos estudos publicados em revistas científicas que indicam que o uso abusivo da internet por crianças e adolescentes vem aumentando consideravelmente nos últimos 10 anos, trazendo prejuízos importantes para a saúde mental e física desses jovens, comprometendo funções importantes como memória, atenção, raciocínio, além de produzir uma série de problemas emocionais e sociais. Neste vídeo, abordaremos os principais aspectos da dependência de internet em crianças e adolescentes, desde o reconhecimento precoce até as medidas preventivas e tratamento. Seguiremos os seguintes tópicos: conceito, frequência da dependência de internet nos jovens brasileiros, tempo de exposição aceitável e prejudicial, sinais e sintomas que sugerem dependência de internet, prejuízos e, por último, o mais importante, dicas para prevenir e os tipos de tratamento. Conceito. Não há um consenso entre os pesquisadores sobre o termo e o conceito que deve ser usado para o uso excessivo da internet, já que este se apresenta de forma heterogênea. Por exemplo, não se limita apenas ao uso de jogos, mas também às redes sociais, assim como à utilização de diversos dispositivos, não se limitando apenas ao uso de computadores, mas também incluindo celulares, tablets, videogames, jogos online e até mesmo a televisão. Além disso, os objetivos variam, como interação virtual, entretenimento por meio de jogos e até pornografia. A Associação Americana de Psiquiatria, em seu Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, uma referência mundial para o diagnóstico e pesquisa dos transtornos mentais, utiliza o termo transtorno de jogos na internet. A Organização Mundial de Saúde, OMS, em sua classificação internacional de doenças na 11ª revisão, CID-11, segue a mesma linha utilizando o termo transtorno dos jogos. No entanto, essa abordagem nos parece incompleta, pois essa utilização excessiva não se limita apenas a games. Portanto, como ainda não há consenso na comunidade científica sobre o termo adequado, outro grupo de pesquisadores tem sugerido o termo uso problemático da mídia interativa. Para simplificar, utilizaremos o termo mais conhecido e usual: dependência de internet. Frequência da dependência de internet nos jovens brasileiros. A prevalência pode variar dependendo da região, idade e critérios diagnósticos utilizados. Em geral, estudos brasileiros têm mostrado taxas que variam entre 3% e 10% da população de crianças e adolescentes. No entanto, esses números devem ser interpretados com cautela devido às limitações metodológicas e à falta de um critério diagnóstico padronizado. Em um estudo publicado pela Revista Brasileira de Psiquiatria, o Brasil é considerado o segundo país do mundo que mais faz uso abusivo da internet, com uma média diária de 9 horas e 29 minutos, perdendo apenas para as Filipinas. Outro estudo apontou que 32% dos adolescentes entre 11 e 17 anos já usaram a internet abusivamente, resultando na necessidade de suporte emocional, o que pode indicar dificuldades em lidar com os problemas na vida real. Existe um tempo médio de exposição à internet? Segundo um estudo da Associação Brasileira de Psiquiatria, o tempo recomendado de uso da internet por crianças de 6 a 12 anos é, em média, de 2 horas por dia. Mas muitas delas ultrapassam esse limite, especialmente se usam jogos eletrônicos ou redes sociais. No entanto, em um artigo publicado pela revista Current Pediatrics Report, com o aumento das formas de entretenimento através da internet, televisão, computadores, videogames, celulares, adolescentes têm gastado mais tempo utilizando essas ferramentas quando comparado com o tempo que passam dormindo ou na escola, com uma média de tempo gasto de 7 horas e 22 minutos com o entretenimento. Efeitos prejudiciais e transtornos associados à dependência de internet. Comprometimento na função cerebral, causando mudanças agudas em áreas responsáveis pelo que chamamos de funções cognitivas, como atenção, memória, raciocínio e tomada de decisão. Essas mudanças podem prejudicar o desempenho escolar e a capacidade de aprendizagem, provavelmente devido às dificuldades de atenção e memorização do conteúdo escolar. De forma muito simplificada, é importante explicar um mecanismo neuroquímico que explica a dependência. O cérebro se acostuma com os estímulos rápidos e constantes das telas, provocando uma liberação de dopamina, neurotransmissor relacionado à sensação de prazer, em um ritmo rápido.
Isso leva a uma gratificação imediata e aumento do potencial para respostas repetitivas, incluindo comportamentos compulsivos e aumento da tolerância. Tolerância, nesse sentido, significa que os jovens precisam de cada vez mais estímulos para se sentirem satisfeitos, com consequente aumento do tempo de exposição à internet, provocando dependência. Essa dependência pode levar a sintomas de abstinência, quando se diminui a frequência ou se interrompe subitamente a exposição. O uso excessivo da internet também pode aumentar os riscos para ansiedade disfuncional, depressão, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno obsessivo-compulsivo, ou em outra perspectiva, podem estar associados a eles, o que chamamos de comorbidade. Maior risco de exposição a conteúdos indesejáveis e prejudiciais como violência, temas relacionados à discriminação, pornografia, bullying, entre outros. Tais conteúdos podem gerar sentimentos de medo, culpa, vergonha, raiva e baixa autoestima nas crianças e possíveis mecanismos cognitivos de imitação, que podem levar o adolescente a repetir tais conteúdos na vida real. Falta de contato com a realidade, levando ao isolamento social e perda de interesse por outras atividades, bem como dificuldade em lidar com as emoções e os problemas do cotidiano. Comprometimento nas relações interpessoais. O uso abusivo de internet pode interferir nas relações interpessoais, comprometendo a comunicação, sociabilidade e empatia. Os jovens que passam muito tempo conectados podem ter dificuldades para se expressar verbalmente, manter uma conversa presencial, interpretar expressões faciais e corporais dos outros e se colocar no lugar do outro. Distanciamento da família e dos amigos reais, preferindo interagir com pessoas virtuais ou com avatares nos jogos online. Essa falta de conexão humana pode afetar o desenvolvimento da identidade, da personalidade em formação e dos valores. Como identificar a dependência da internet em crianças e adolescentes? A avaliação clínica minuciosa. A avaliação clínica detalhada da criança e do adolescente, bem como da família, realizada por um médico especialista em psiquiatria da infância e adolescência, complementada por relatórios da escola. As medidas preventivas e os tipos de tratamento indicados para a dependência de internet variam de acordo com o perfil e as necessidades de cada caso, mas em geral envolvem: educação digital. Consiste em orientar os pais, os educadores e os próprios jovens sobre os benefícios e os riscos do uso da internet, promovendo um uso consciente, crítico e responsável da tecnologia. Limitação do tempo e do tipo de acesso. Consiste em estabelecer regras e limites para o uso da internet, como horários, locais, duração e conteúdo. É importante que os pais acompanhem e supervisionem o que os filhos fazem online. Também é importante incentivar os jovens a realizarem outras atividades que favoreçam o seu desenvolvimento integral, como esportes, leitura, artes, brincadeiras e passeios ao ar livre. Psicoterapia. A abordagem mais utilizada e pesquisada é a terapia cognitivo-comportamental, que foca na identificação e na reestruturação dos pensamentos e crenças disfuncionais que levam à dependência, além de ensinar habilidades de enfrentamento, resolução de problemas e regulação emocional. Psicofármacos. Podem auxiliar no tratamento dos sintomas associados à dependência de internet, como insônia, TDAH, ansiedade, depressão. O uso dos medicamentos deve ser sempre prescrito e acompanhado por um especialista em psiquiatria da infância e adolescência. Serviços especializados de atendimento. Infelizmente, existem poucos serviços de atendimento especializados para crianças e adolescentes com dependência de internet no Brasil. Entre esses poucos podemos citar Programa de Dependências Tecnológicas PROAMIT, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, que oferece avaliação, orientação e tratamento para pacientes que desenvolvem algum tipo de dependência tecnológica, como internet, celular ou jogos online. Conclusão: vimos que o uso excessivo da internet, principalmente os games online, pode trazer consequências prejudiciais ao funcionamento acadêmico, social e emocional de crianças e adolescentes. A identificação precoce dos sinais e sintomas da dependência de internet é um aspecto essencial para a implementação das medidas preventivas e tratamento desses jovens. Finalizando com uma citação que é a base da filosofia de Aristóteles em relação às virtudes. As virtudes são baseadas na teoria do meio-termo, isto é, devemos sempre procurar o equilíbrio. Por exemplo,
A verdadeira coragem não está em não ser covarde ou ser temerário, excessivamente corajoso agindo sem pensar e avaliar a ação. Se gostaram do conteúdo, deixem o seu like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal.